Olá, gente, boa noite. Hoje a gente vai ter a missão difícil aqui de fazer o programa sem o nosso anfitrião, Jefferson. O Negro Bússola hoje está recebendo os MCs, então a gente vai conduzir aqui. Eu e Carlos Eduardo estamos recebendo hoje a amiga Alessandra Benoni. Ela é advogada, é criminalista e acabou se especializando. Ela tem 4 especializações, mas ela, por conta de um projeto social muito legal, que vai envolver o nosso bate-papo aqui hoje, ela acabou ficando muito mais próxima aí do tema da violência doméstica, da violência interrelacional. Tem um grupo, o Ágape para Todos, a página dela, que tem lá os seguidores, as pessoas que interagem com ela. É um trabalho muito legal, é um trabalho muito positivo para a sociedade. E é justamente isso que eu e o Carlos Eduardo, com essa proposta que a gente traz a Alessandra aqui hoje, que a ideia é, como a gente fez da outra vez, orientar as pessoas, tentar dar dicas para que as pessoas possam melhorar as suas vidas, né? É um tema muito técnico, a Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006, ela teve algumas alterações aí pela Lei 13.772 de 2018, mas vocês não precisam nem se preocupar com esses números. A gente vai bater um papo aqui, vai ser bem agradável. Claro que isso envolve também questões de saúde, inclusive de saúde não só física, mas também mental. E aí é importante porque a gente vai ter muito papo aqui, né? O Carlos Eduardo é neurocirurgião, como todo mundo sabe, conhece muito de saúde. A Alessandra vai trazer a experiência dela no trabalho com Água para Todos e o dia a dia aí dessas questões, e a gente vai bater um papo aqui bem agradável para ajudar todos vocês, porque o objetivo é que as pessoas tenham as suas vidas melhoradas. Carlos Eduardo. Olá, boa noite, Marcelo. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos, né? Eu acho que o papo hoje ele tem esse foco, né, Alessandra? Quando se fala de saúde, saúde é um estado de bem-estar biopsicossocial. O que é isso? A parte biológica é a saúde normalmente que a gente fala, de cuidar do corpo, das doenças, tudo mais. Mas tem a parte psicológica e tem também a parte social, ou seja, a pessoa integrada na sociedade, como que ela vai sobreviver e viver ali. Eu acho que isso tem a ver também com o tema nosso hoje, né? A família, conflitos familiares. Então, nesse todo, eu acho que nós temos tudo aqui para trazer bastante discussão. E eu acho que outra coisa também que é muito importante é aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco, né? É sobre existir leis e as leis efetivamente serem cumpridas, as leis chegarem na população, chegarem no povo. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir, que no Brasil muitas vezes isso não acontece. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tanto do Marcelo como do doutor. Eu não o conhecia pessoalmente. Sempre que nós temos a oportunidade, né, de falar de violência doméstica, é uma coisa extremamente importante para mim, não só por ser militante da causa das mulheres, né, mas também por poder levar informação a todas as mulheres. Tá aqui, para mim, é um significado muito importante. Me sinto meio em casa por questões não muito difíceis de entender, né? Estou numa comunidade, eu também nasci num bairro, nasci de uma família humilde e de pessoas negras. E as mulheres pretas, elas são um dos principais alvos de violência doméstica no Brasil. Então, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Espero que a nossa conversa aqui seja para levar informação, né, para a população, para a comunidade. E também saber, uma mulher saber quais são os direitos dela quando sofre violência doméstica, né, que tipo de atitude ela pode tomar, enfim, de uma forma ampla. É muito prazeroso estar aqui. E aí, vocês que são aí, foram secretários aí de saúde, lidaram muito com a saúde, né? Eu tenho certeza que vocês tiveram bastante notícias, né? De mulheres que sofreram violência doméstica. Sim. Né? Existem, inclusive, né, mulheres que sofrem violência doméstica e muitas não denunciam. Eu sempre, na minha página, no meu escritório, eu sempre aconselho denunciar.
mais, hoje em dia, mais madura, trabalhando com a causa. É o que eu falei, a gente tem que ver as condições pessoais dessa mulher para denunciar. Não só as condições de logística, as condições financeiras, as condições do judiciário, né, a classe social dela, mas ver também como que está o psicológico dela para ela poder enfrentar, porque geralmente quando a gente pega uma mulher vítima de violência doméstica, a gente está pegando uma pessoa no sentido lato sensu que precisa de assistência. Ela não para simplesmente numa assistência jurídica. Eu, por exemplo, não paro. E se eu dou uma assistência jurídica na questão criminal, que é a Lei Maria da Penha, né, 11.340, a gente esbarra numa outra problemática. Porque geralmente essa mulher saiu de um relacionamento abusivo, mas ela não quer voltar. E aí a gente tá na questão do divórcio, que muitas vezes é um divórcio litigioso, né? E quando é uma vítima que tem patrimônio, a gente está diante de um outro problema. Então, existem várias questões, né, que dificultam o acesso de uma mulher ao judiciário. E uma delas, outro dia, ela deu um depoimento na minha página que eu gostei muito, que é uma cliente minha que é empresária. Hoje ela está separada, mas ela falou que o que eu podia dar de melhor para ela foi conhecimento. Porque eu vou sempre no salão e ela sempre falava comigo do relacionamento abusivo que ela estava. Só que você sabe quando uma vítima está em condições de saúde mental, psicológica e emocional para lidar com o divórcio e quando não. E eu via que ela não estava. Então, como ela era uma pessoa de um poder aquisitivo razoável, eu pedi para ela começar a estudar relacionamentos abusivos. Começar a ver o que era uma personalidade narcisista e por que ela era uma codependente emocional. Porque a maioria das mulheres que estão numa relação abusiva, elas têm todas essas questões ligadas diretamente à questão também do amor próprio, né, da autoestima, e questão também de codependência emocional. E aí foi o que ela fez. E aí, depois que ela fez isso, ela se redefiniu, se autodescobriu. E hoje ela não tem dependência emocional mais, né? Então, agora ela está preparada para enfrentar um divórcio. Mas antes ela não estava. Então, tem profissionais que não olham muito bem isso. Você olha para uma vítima, você vê qual o caminho que ela vai. Tem vítima que já é previsível. Aí tem gente que fala, mas ela vem no judiciário, ela procura a Maria da Penha. Já teve várias vezes que eu estava acompanhando uma cliente que podia pagar um advogado. Chegava pessoas na casa da mulher. Mas ela veio aqui mês passado. Eu falava, mas não interessa, ela voltou. Se ela voltou é porque a violência permanece. Não saiu. Mas as pessoas não veem que essa mulher não tem para onde ir. Essa mulher, às vezes, se ela tiver familiares, né, humildes como ela não tem como se manter na casa deles, né, porque é despesa. Ela não recebe nenhum tipo de ajuda direta do judiciário. Então, ela tenta voltar. E aí ela sofre a violência doméstica de novo, ela procura a instituição de novo. E eu acho que a instituição tem que entender que isso vai muito além, às vezes, do ela querer. Né? Às vezes ela não tem outra alternativa. E eu acho que quantas vezes essa mulher precisar de acolhimento, ela tem que receber. Porque ninguém sabe qual é a realidade dela no ambiente que ela vive, né? Isso, Sandra, eu acho que eu queria te fazer uma pergunta baseada na sua experiência, né? Que você tem. Aquele momento entre você ter um relacionamento que não está satisfeito, né? Ou que tem alguma divergência, vamos falar assim, para um relacionamento que efetivamente seja considerado abusivo e, num terceiro momento, judicializar, né, essa separação. Como você vê esses três momentos? Então, foi esse o motivo que surgiu a minha página. Eu não abri a minha página para prospectar clientes. Eu já tenho clientes demais, não dou conta sozinha, né? Porque trabalho praticamente sozinha hoje em dia, depois dessa pandemia, dessa crise. Eu não consegui manter assistentes. Eu tenho a minha estagiária e uma assistente home office. Então, o que acontece? As mulheres chegavam no meu escritório e falavam, doutora, eu vim aqui porque fulano me recomendou e ontem eu fui agredida
pelo meu marido. Aí eu fiz um boletim de ocorrência, e aí ele falou que é para eu procurar meus direitos, e aí eu vim. E aí eu falava com ela assim, tá, eu falava assim, mas ele veio e te bateu do nada? Ela, do nada. Não, a gente discutia, como todo casal discute, né? E aí eu falava com ela, tudo bem, mas você estava num relacionamento abusivo ou vocês discutiam coisas comuns, bobagens do dia a dia? Aí ela olhava pra mim, ela, relacionamento abusivo, o que é isso? Ela não sabia o que era. E aí eu ficava impressionada, né? Porque às vezes tinham pessoas humildes e realmente que não tinha instrução, né? Nem conhecimento. Mas às vezes eu estava com mulheres, né? Médicas, pessoas que tinham uma condição. E ela falava, não sei o que é relacionamento abusivo. E aí quando eu explicava para ela o que era, ela falava, não, então eu já estava. Ele só não tinha me batido. Então, o que eu sempre explico na minha página? Para quem não conhece, a minha página se chama @agape.paratodos. Eu explico na minha página o seguinte, qualquer relacionamento que você tenha, que ele seja excessivamente, infinitamente ultrapassar a sua dignidade humana em qualquer sentido, ele já é abusivo. Nós, como indivíduos, de acordo com a Constituição Federal de 88, nós somos pessoas que temos a nossa dignidade humana pautada na liberdade, né, no direito de ir e vir, direito a ter, né, alimentação, saúde, vestimenta, e aí que entra a série de abusos que se tem. Muitas vezes eu estou no supermercado e eu vejo uma mulher do lado de um homem e às vezes ela está cabisbaixa. E eu já vi homem xingar a mulher. Ele pode colocar o que ele quer no carrinho. Pessoas humildes, mas ela não pode. Ela está ali do lado e ela leva qualquer tipo de... Então já está em abuso moral porque está fazendo aquilo na frente de outras pessoas e patrimonial. Só que as pessoas, elas estão muitas vezes acostumadas com relacionamentos abusivos porque vêm de uma família abusiva. Isso eu falo também no meu canal. Então, aquilo que é abusivo para mim, para você, para ela já é uma vida normal. Então, ela entra já num relacionamento com o psicológico dela, com a autoestima, com o direito dela como dignidade de pessoa humana, como ser humano, já devastado. Né? Então, ela entra numa relação onde ela permite tudo. Ela só vê que ela recebeu uma violência doméstica quando isso se configura, principalmente numa violência física. Do contrário, ela não entende. Se o marido esconde as contas, se ele não dá... quando você tem uma família, vocês são uma empresa. É um contrato que se faz quando se casa. Então, quando ele não deixa ela participar das questões financeiras, né? Ele já está escondendo dela bens ou valores, ou de alguma forma não deixando ela ter acesso caso ela precise. É um abuso patrimonial. Eu tenho cliente que ela não pode escutar a voz do marido, que ela entra em pânico, quer dizer, abuso psicológico. Né? Tem outras, né, que ela não pode dar nenhum tipo de opinião sobre questões simples da casa. É tudo o marido quem manda. E se ele mantém o controle financeiro, ele fala, você não paga nada que você não manda. Então, ela sofre uma série de abusos a todo momento, patrimonial, psicológico, físico, né? A pessoa, muitas vezes, outro dia, até uma juíza, colega nossa, estava dando uma palestra a respeito de estupro marital. Muitas vezes a mulher não quer manter relações sexuais com o marido, ele obriga, ele chantageia, né? Obriga ela a práticas sexuais que ela não gosta, abuso sexual, e as pessoas falam, não, em casamento não tem abuso sexual, tem sim, né?
Então, são vários tipos de abuso que se configura uma violência doméstica. E aí, a pessoa tem que entender que ela está num relacionamento abusivo. E por ele ser extremamente amplo, às vezes uma simples conduta, ela não toma aquilo como abuso. E o abusador, quando ele vê que a vítima, ela não está tomando atitude, é mais é que ele avança. Aí hoje ele aumenta o tom de voz, aí amanhã ele já começa a dar um empurrão, ele começa a quebrar as coisas em casa, e aí a pessoa já fica sobressaltada, ela já começa a ficar com medo, porque já não sabe o que a pessoa é capaz de fazer. Entendeu? E começa a receber ameaças, né? Eu tenho clientes que maridos seguiam elas, não deixava elas trabalhar. Outro abuso patrimonial, porque ele não sustenta e não deixa a mulher trabalhar fora. Acha que o que ele dá é mais do que suficiente, ela deve aceitar. Isso. Uma dúvida que eu tenho, que a gente, né, sempre que discute esse tipo de assunto... É polêmico, né? É a respeito, assim, da independência financeira da mulher, e aí a gente vai também assim, naquela ideia do estado da sociedade, da geração de emprego, de a gente conseguir ampliar o crescimento da sociedade. Assim, há uma diferença muito grande da, entre aspas, tolerância, né? Dentro Sim. de um relacionamento assim, quando há dependência e quando há independência financeira da mulher. A diferença é muito grande. Se eu dissesse que a questão financeira, ela configura aí 70% do fator que faz uma mulher ficar presa a um abusador. Aí eu vou deixar os outros 30%, a questão da codependência emocional, que isso é muito, muito comum. Às vezes a pessoa acha que ela é apaixonada pela outra, mas não é. Ela tem uma codependência emocional do abusador porque ela não consegue imaginar a vida dela longe daquele ambiente, porque às vezes ela já vem de uma família onde ela não teve a devida atenção e o carinho e o amor, então ela acha que ela não merece coisa melhor. E outra situação, a questão da saúde mental dela, que às vezes a pessoa não desvincula porque ela está num estágio de depressão muito grande. Então ela não consegue reagir e sair de um relacionamento abusivo. Outra circunstância é a questão da saúde física. Às vezes ela é uma mulher doente, uma mulher dependente, né, do marido para poder fazer tratamento médico, ela não tem como pagar medicação, e muitas também têm a questão de achar que ela se mantendo, às vezes, no casamento, ela preserva a saúde mental dos filhos. Tipo assim, ela acha que é melhor para os filhos estar dentro de um relacionamento abusivo junto com ela do que ela separar do pai e ela ter que ficar sozinha com os filhos, entendeu? Então, tipo assim, a mulher tem todas essas vertentes, né? E isso daí leva a índices de feminicídio, né, altíssimos no Brasil. A todo momento. Em cada uma hora, em 10 mulheres, 7 são agredidas. E pelo menos 5 ou 6 são mortas. É uma realidade muito triste, né? Gente, o papo tá super interessante enquanto eu ouvi, enquanto os dois falavam, a gente consegue tirar algumas coisas aqui que vão servir aí, que é o nosso objetivo, é o que a gente tem feito. Quando eu e o Carlos Eduardo a gente bate papo, assim como da outra vez a gente falou de saúde, porque o propósito é justamente informar, que é isso que vai fazer com que a pessoa tenha liberdade. A Alessandra, quando começou a tocar em alguns assuntos aqui, a gente vê a questão da origem social, a questão da necessidade de informação, o aperfeiçoamento enquanto criatura humana. Todos nós temos esse direito. É claro que aqui o objetivo é em função do próprio tema da Lei Maria da Penha, que foi uma violência que foi praticada contra uma mulher que acabou motivando aí a feitura da lei. Ela se chama Maria da Penha, né? Mas é interessante a gente notar vários dos temas que a gente abordou aqui, porque a Alessandra falou de desconhecimento, às vezes básicos, que faz com que a pessoa não saiba que ela está vivendo um relacionamento abusivo, questões que a pessoa muitas vezes dentro da própria relação acha natural,
outras questões referentes à saúde, a própria saúde física e saúde mental, e num determinado momento o Carlos Eduardo falou de produção, de trabalho, da disposição que a gente tem o dia a dia para trabalhar. Então esse é o nosso propósito, e isso é muito importante, eu espero que vocês estejam aproveitando, porque quando se fala de dignidade da pessoa humana, é a pessoa, o indivíduo importa, seja ele qual for. Seja qual for a cor da pele, seja qual for a orientação, seja qual for o sexo, seja ele qual for. É claro que aquilo que motivou a feitura dessa lei foi uma situação muito desagradável, porque foi a utilização aí da força superior de um homem em relação a uma mulher que era oprimida, que quase morreu, passou por uma série de situações que acabou motivando, porque afinal de contas realmente as características naturais de um homem e de uma mulher são naturalmente diferentes, questões hormonais, questões de força propriamente dita, a gente vê isso. E isso não é propriamente um problema, mas isso também não pode ser utilizado quando essa força se torna superior e oprime, esmaga outra pessoa e acaba com a personalidade dela, acaba com a condição dela trabalhar. Então a ideia é que a gente possa, nesse bate-papo como está acontecendo, eu espero que vocês estejam aproveitando, porque a gente já falou sobre relacionamento abusivo, já falamos sobre a lei propriamente dita, eu vou tocar até no outro assunto para provocar aqui também a Alessandra. O Carlos Eduardo já falou da própria dúvida que é suscitada no que se refere ao que é, qual o momento em que a pessoa vai saber se ela tá, a mulher, se ela está sabendo que ela está vivendo um relacionamento abusivo, e tudo isso acaba fazendo com que a gente tenha condição de se posicionar e procurar as autoridades, procurar ajuda psicológica, às vezes ajuda médica, porque é muito importante. E aí eu queria perguntar para a Alessandra, porque eu acho que é uma outra situação, e como eu falei, o propósito nosso é sempre de informar, independente de quem esteja aí do outro lado, para que você tenha condição de se posicionar, porque isso é importante, seja qual for o indivíduo, como eu falei, cor, credo, raça, sexo, orientação, qualquer coisa, esse indivíduo só vai se autoafirmar a partir do momento que tem a informação. E a partir da pergunta que o Carlos Eduardo fez e que a Alessandra respondeu, a gente vê que falta, de certa forma, uma capacitação, seja daqueles agentes públicos que lidam com isso. A gente sabe que tem hoje uma especialização um pouco melhor, a própria lei exige delegacias preparadas para isso, profissionais que tenham condição de fazer essa abordagem, programas, ações que sejam feitas para instruir as mulheres e a própria orientação no que se refere aos tipos de violência, principalmente depois da mudança que a lei sofreu, porque não é só violência física, a gente tem violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, a gente tem uma série dessas que estão previstas na lei e que é importante. Então eu ia perguntar para a Alessandra, e aí depois também para o Carlos Eduardo, para a gente ver se as pessoas hoje, já que o Carlos Eduardo falou da questão, e aí ele pode falar também depois da questão da saúde mental, da saúde, da integridade biopsicossocial, que é um conceito da Organização Mundial da Saúde, mas se você acha, Alessandra, que os profissionais de uma maneira em geral, seja na polícia, seja no judiciário, seja nos outros órgãos ligados às funções essenciais da justiça, na própria Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde, nas políticas públicas que estão estabelecidas, se há, e até da própria população, se a informação está suficientemente disseminada, espalhada, dita para as pessoas, para que as pessoas tenham condição, sejam elas quais forem, de se posicionarem no que se refere à violência interrelacional. E aí também, eu acho que é importante, porque a gente vê, claro, foi merecidamente criada ali em função daquilo que a Maria da Penha sofreu, mas se há o inverso também, porque quando a gente fala no indivíduo, é óbvio que a prioridade é a mulher, em função da diferença das características naturais dessas pessoas, mas também vê muitas vezes relações que são abusivas independente das orientações, sim, da condição sexual, o que for. Eu acho que isso é importante. Então, falar um pouco da capacitação, falar um pouco da violência de lado a lado e depois o Carlos Eduardo, de repente, falar um pouquinho aí sobre a questão da preparação até da própria saúde, da abordagem dos reflexos na saúde. Com certeza. O reflexo na saúde da mulher, eu falo que quando você estava mencionando a questão do indivíduo, aquilo que de repente para mim, né, não me afeta
psicologicamente, né, nem emocionalmente, você já pode te afetar. Então, cada um tem uma estrutura emocional para lidar com determinadas situações. Então, as políticas públicas voltadas para a saúde da mulher como um todo, elas são extremamente precárias, né? Em Juiz de Fora agora, a gente está tendo um serviço da prefeitura, um projeto que está pegando, né? As vítimas estão tendo acesso a assistência psicológica, mas às vezes nem todos os profissionais que assistem essas vítimas participam, né, ativamente das questões relativas à mulher, até mesmo para indicar, né? E é uma. Aí você presta atenção, nós estamos num município de quase 500 mil habitantes, 500 mil habitantes praticamente. Quer dizer, uma instituição, 2 ou 3, tendo, como é que se diz, assistência psicológica para essas mulheres é muito pouco, muito pouco. Então, você acha que é precária? É precária as questões de política pública. Essa mulher, ela não tem acesso a um psiquiatra, ela não tem, muitas vezes, acesso, né, a um médico que possa analisar se ela não está com outra doença física. Eu tenho, por exemplo, uma cliente... Às vezes neurológica. Eu tenho uma cliente neurológica que ela ficou, depois da agressão, com transtorno de déficit de atenção. E ela tem que tomar um remédio, que é Ritalina, e é caríssimo, né? Tanto é que ela todo mês pede a mim para pedir um amigo meu se ele não consegue amostra grátis, mas são remédios controlados, são mais difíceis de conseguir, né? Eu tenho cliente que ficou com síndrome do pânico, entendeu? Tenho cliente que ficou com problemas hormonais, desregulou a tireoide, isso, aquilo. Outras que têm enxaqueca constante, não passa um dia sem dor de cabeça, né? E aí isso impossibilita essa mulher de muitas vezes procurar um mercado de trabalho, porque ela já vai doente. Ela não vai conseguir. Se ela consegue um emprego, ela não vai ficar nele, né? Tem outras que uma teve tem picos de glicose. A glicose outro dia ela foi parar na UTI porque a glicose dela subiu do nada, foi emocional, né? Desde que ela teve um problema. Então, são várias coisas. Em relação a essa questão de gênero, é uma pergunta que quase toda palestra ou evento eu sou perguntada. Não importa se a união ela é homoafetiva, se essa mulher ela é uma mulher cis ou trans, tá? Ou se ela é uma mulher, ou se são indivíduos do mesmo sexo, um sendo trans ou não, né? Os cisgêneros. A violência doméstica, ela se caracteriza a partir do momento que há o convívio. Ponto. Outra coisa que deu polêmica na minha página. Homem sofre relacionamento abusivo. O que homem não sofre é violência doméstica. Por quê? Porque a lei de violência doméstica ela é específica para o gênero feminino. Mas ele sofre também algum tipo de... Existe muita mulher abusiva. O que acontece é que a mulher, até pelo que você falou, a condição física, e também pelo cérebro feminino. O nosso cérebro, ele não é um cérebro, o doutor, essa é a área dele, ele vai me falar se eu estou errada. Ele não é um cérebro que ele tem as terminações neurais muito objetivas. Ele dá várias voltas. Por isso a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e às vezes o homem não consegue. Então, a mulher não é objetiva de às vezes estar com raiva de um homem e ela descer nele o cacete. Ela não faz isso. Ela faz mais ou menos um tipo de tortura psicológica, né? Que é aquele abuso psicológico. Muitas vezes ela usa os filhos para poder manter esse domínio sobre o homem, com chantagens, com possibilidade dele não ver, né? E coloca ele numa situação de alienação parental, para os filhos não querer visitar. E aí você vê que conforme o tempo passa, os filhos vão desvinculando ainda mais do pai, porque eles estão escutando coisas do pai que às vezes o pai não é, mas que a mãe fala na presença da criança e a criança vê. E ela começa a ver uma figura do pai como sendo negativa. Isso é uma das principais
principais violências que mulher faz com o homem. Por quê? Porque é uma violência que deixa ele numa situação de vulnerabilidade muito grande. Ele não consegue, o homem não consegue desvincular muito essas questões pessoais da vida dele, do dia a dia. Se ele tiver mal com a esposa, mal com a família, raramente ele vai trabalhar bem, ele vai dormir bem, ele vai ter uma vida social normal. Ele fica completamente desequilibrado, porque a sociedade colocou como equilíbrio das relações a família como sendo a base. E esse é um dos problemas das pessoas permanecerem numa relação abusiva. Porque às vezes ela tá numa família tóxica, mas porque a sociedade vai falar, ela continua nela. Uhum. Isso é tanto para homem, tanto para mulher, né? Então, tem todas essas circunstâncias. E aí, quando se trata de relações homoafetivas, não faz diferença. Se tem um que sofreu violência, eles coabitam juntos, o outro tem direito da assistência judiciária do mesmo jeito, das medidas protetivas, igual uma mulher ou uma mulher cis ou uma mulher trans, se ele não for. Né? Então, muitas vezes, as relações entre homossexuais, elas são muito conturbadas. Por quê? Porque existe entre eles um desequilíbrio hormonal, né? Uhum. Ou, às vezes, muita testosterona, ou, às vezes, muito estrogênio, se for duas mulheres. Então, até haver esse equilíbrio, é uma briga, e as brigas, geralmente, são de agressões físicas muito sérias, né? E aí, essas pessoas, geralmente, elas não sabem se elas estão inclusas na Maria da Penha. É violência doméstica, tá na Maria da Penha. Você quer ver um outro caso que acontece muito? Filhos que apanham de forma, como é que fala? Injustificada ou excessivamente pelos pais. É violência doméstica. O irmão que bate na irmã, isso tem muito. É violência doméstica. A lei fala em âmbito familiar. Em âmbito familiar. Se estão coabitando juntos, né? No mesmo lugar, é violência doméstica, né? Então, as pessoas, às vezes, não procuram as autoridades porque não têm conhecimento, né? E, assim, realmente, os agentes públicos, em geral, estão despreparados. Juiz de Fora, agora, para minha alegria, vai começar uma vara especializada em violência doméstica. Pedi muito a Deus, porque nós somos aqui 4 varas criminais com 4 homens juízes criminais. E aí, não estou aqui dizendo que eles são incompetentes, não são. Mas eles não têm a devida empatia com o caso, porque estão com crimes mais pesados, acham que é briga entre casal, né? E aí, o que acontece? A gente tem um entrave muito grande para que as coisas andem. Uhum. Outra coisa, capacitação de mulheres é muito complicado. Não tem, muitas mulheres não saem para trabalhar porque elas não sabem o que fazer. Falta de informação, que é o que a gente está querendo trazer aqui. Elas passaram a vida toda dependendo do abusador, né? Não tem experiência. Exato. O problema todo, eu acho que para se trabalhar, para se entrar no mercado de trabalho com CLT, é essa mania de experiência, ok? Porque aí você não dá trabalho, a pessoa vai ser sempre sem experiência. Exatamente. E aí, como que a gente vai ter uma mudança, uma ascensão desse grupo que nunca trabalhou por qualquer tipo de dependência? Você sabe, Sandra, que eu acho interessante o caminho, né, que nós estamos indo, por quê? Eu tenho uma visão muito própria, assim, não só de violência doméstica, de relacionamento abusivo, mas talvez do momento, inclusive da sociedade. A gente sabe que violência doméstica não acontece só agora, né? Sempre desde que o ocorreu. mundo é mundo, acontece. As mulheres não tinham coragem, né, de denunciar. Mas uma coisa que eu tenho achado, assim, nós estamos caminhando para um momento da sociedade que todo mundo está senhor de si demais, no sentido de ter opinião demais. E querer, na verdade, impor sua opinião, né? Consequentemente, o outro tem que aceitar de qualquer forma. Isso me parece assim, muito complexo por causa disso. Assim, no ambiente familiar,
se você não tiver um equilíbrio, entre aspas, dos dois ter opinião, Exatamente. dos dois poderem fazer as coisas, dos dois estarem no mesmo nível, Exato. a gente já começa a ter um desequilíbrio. A gente vê na rua hoje, até do ponto de vista político, né? O meu candidato é tal e tem que ser. O meu Exato. é tal. Então, assim, a gente acaba caminhando por um momento social que eu acho é muito complexo e que isso deve estar impactando no seu trabalho, com certeza, assim, dessa ideia do desrespeito de uma pessoa com a outra sendo talvez uma base, talvez um pano de fundo aí do que você tem visto. Mas é o que eu tô falando. Outro dia eu fiz uma live com um amigo que é defensoria de Porto Alegre, e eu tava falando com ele, né, que as pessoas, elas estão trabalhando no serviço público como se fosse algo pessoal. Tipo, não gosto da advogada, eu não quero nem saber se a vítima tem direito ou não, eu vou negar. Você vê. Isso absurdo, acontece. Né? Eu sei. Acontece. É público ou é pessoal? Pessoal. Não vou com a cara da advogada. Eu, por exemplo, isso acontece demais comigo. Se a advogada é arrogante, eu não vou com a cara dela, ela acha que sabe tudo. Então, eu não vou dar nenhuma medida protetiva para a vítima. Já não teve vezes de eu pedir um amigo meu para vir de Brasília para entrar em processo quando caía numa vara de determinado juiz, porque eu já sabia que ele não ia dar por causa de mim. O problema dele era comigo, mas os meus clientes sempre levavam. Então, isso para mim já tem me desanimado muito de serviço público, né? Porque as pessoas têm essas questões de picuinhas pessoais e com isso a gente não evolui enquanto sociedade. A gente fica parado, preso a essas questões, e as pessoas que necessitam do serviço público, né? Elas ficam à mercê dessa situação que não tem nada a ver. E o que é pior é que não se tem noção da barbárie. Porque a partir do momento que você é conivente com a violência, independente de você gostar ou não, você já está praticando outra violência, que é a litigância abusiva do judiciário. A partir do momento que a vítima procura o judiciário, eu tenho todas as provas, o delegado solicitou todas as medidas. Então, quer dizer, a Lei Maria da Penha... Traduz para quem está assistindo o que é litigância abusiva. A litigância abusiva, ela é uma dificuldade que a vítima tem depois de acessar o judiciário. Geralmente a vítima de violência doméstica, ela não pode ficar esperando em prazo normal, ela tem prioridade de tramitação na lei, né, para poder ela ter os seus pleitos atendidos, como distanciamento do abusador, medida protetiva de distanciamento, alimentos provisionais, ela tem, ele não pode chegar perto da vítima, ele tem que ficar a mais de 3 a 5 metros da vítima, não pode ligar, não pode ter acesso à vítima, filhos ou parentes. Isso daí foi uma forma que a lei viu cautelarmente de defender a integridade física da vítima. Ponto. E aí o que acontece? Muitas vezes, né, isso daí o delegado, né, a autoridade policial é que em primeiro momento tem contato com a vítima e ele analisa a necessidade. Ele manda para o juiz poder homologar. E chega lá, o juiz faz juízo de valor. Ele está fazendo o papel dele, o papel do delegado, o papel da testemunha. Não homologando, né? Não homologando. Então, você vê que todas essas circunstâncias, além de ser abusiva, a demora que a vítima tem em ter aí aquilo que é o básico de uma medida protetiva para a vítima se resguardar juridicamente. Então, quando passa de um prazo que a gente chama de razoável e começa a demorar, é litigância abusiva, ou seja, excesso de prazo para se dar o que é de urgência. Então, tem muito isso, é o que mais tem. E você vai ficando muito cansado. E aí eu passei uma temporada em São Paulo e eu vi que lá a coisa é completamente diferente. Lá o sistema funciona rapidamente, até para casais homoafetivos. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com comportamento, com cultura da gente? Sim, eu acho. E aí eu já vou entrar numa questão. Minas Gerais é considerado um estado, o terceiro estado no Brasil, um de maiores índices aí de diferença em relação à desigualdade social
e as desigualdades também no que concerne a interraciais. Então, o que acontece? Depois da abolição da escravatura, nós tivemos, né, os negros sendo soltados. Muitos dos nossos irmãos vivem em morros, em comunidades, porque eles não podiam ficar na cidade. Eles ficavam vagando porque eles não tiveram políticas voltadas para eles. E aí, é daí que vem, inclusive, a origem da palavra vagabundo. Eles ficavam vagando, né? E não tinham um lugar específico para uma casa para morar, um lugar para trabalhar. Não tiveram. E aí o que acontece? Começou-se aí o processo de favelização. Juiz de Fora, eu vou falar por Juiz de Fora, é uma das cidades onde existe maior índice de diferenças de renda entre negros e brancos e índice de diferença social entre as pessoas. Então, aqui eu posso estar falando para uma mulher que ela teve acesso à faculdade, que ela tem acesso a um trabalho, mas eu posso estar falando para uma mulher que ela não tem nenhum tipo de amparo que ela possa sair de um relacionamento abusivo. E aí, o que acontece? Ela permanece nele. Muitas vezes é a única solução que a pessoa tem. Não é o que ela quer, mas ela não tem uma solução melhor. E aí é porque as políticas públicas voltadas para as mulheres, como tudo no Brasil, né? A gente tem também a questão aí da violência política. Nós estamos entre aquelas que menos ocupam cadeiras em todos os poderes. Poder executivo, legislativo, judiciário. E na política não é diferente. Então, como que homens vão fazer política para mulher? Vocês são maioria. E aí, não é uma questão de que vocês não querem. É uma questão de que, às vezes, vocês não têm contato, né? E não têm noção do que eu tô falando aqui. É o que você falou da empatia, da né? Da empatia, exatamente. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, o caminho que a gente está indo, na discussão, Alessandra, que é aquilo assim, para que a política seja efetiva, você tem que ter naturalmente a porta de saída. Exatamente. A mulher não pode continuar dependente financeiramente nem socialmente do homem. Não. Né? E aí a gente vai para essa parte de assistência social, de desenvolvimento enquanto pessoa, de profissionalização. Isso você vê como sendo uma carência muito grande. O que você para mim é uma das maiores. Tanto é que o projeto Justiceiras, ele atua pelo Brasil e fora dele. E uma das pautas é justamente essa, de fazer profissionalizar mulheres. Agora eu fui chamada para compor Mulheres do Brasil também, que é da Helena Trajano, e a Helena Trajano foi uma que sempre levantou a bandeira de se profissionalizar. Isso, né? Isso é interessante. Assim. Mulheres, e muito legal, porque ela inclusive instituiu cotas, né, para afrodescendentes em todas as suas empresas. Porque ela reconhece que a desigualdade ela vem acompanhada também do racismo e da falta de políticas afirmativas. E em suas maiorias, as mulheres que sustentam os lares sozinhas, sem marido, elas são mulheres. Elas são mulheres e a maioria ainda, mulheres pretas. Então ela fez toda uma política voltada para esse povo e ela está sempre profissionalizando mulheres. Não, pode falar, desculpa. Gente, daqui a pouco a gente está recebendo sinal aqui que a gente vai chegar no nosso Tá no limite, final. né? Falei que eu falava muito. Não, mas foi ótimo, porque eu queria fazer uma consideração final e depois passar para vocês também, para a gente já poder caminhar para o final. Eu acho que todo mundo gostou, acho que a gente... É um tema que certamente desperta... É um tema muito longo, né? Não dá para esgotar uma vez, infelizmente. E ele é gostoso, né? Que a gente fica aqui falando, é que a gente vai entrar pela noite aqui, né? Tudo que a gente falou, que é o que eu costumo mencionar, eu e Carlos Eduardo, a gente tem feito muito isso de tentar, né, aquilo que a gente recebeu um pouco do Estado em matéria de educação, de universidade, tudo, para a gente poder retribuir, devolver isso para a sociedade em matéria de informação. E a gente vê que a informação, ela liberta realmente, ela faz com que a pessoa tenha a condição de se posicionar.
E aí, de consideração final, pelo menos da minha parte, aí para passar para vocês, eu acho que tudo isso que a gente falou, a partir do momento que você faz com que a mulher, o homem, né, quem é homo, heterossexual, cis, ou enfim, todas as classificações em matéria de gênero, que a pessoa tenha condição de se autodeterminar, certamente isso vai interferir, que é o que eu tenho dito, na empregabilidade, na produção do dia a dia, no trabalho das pessoas, na condição da pessoa viver. Porque para mim isso é um ponto muito importante, porque parece que hoje as políticas, de uma maneira geral, elas ficam muito presas na forma, sem mirar naquilo que é o objetivo, que é realmente a melhoria da vida das pessoas, a melhoria da vida em sociedade. Então eu tenho essa opinião, queria que vocês fizessem as considerações finais, se quiserem aproveitar isso, mas na minha maneira de ver, a partir do momento que a gente provê mulheres, no caso da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, como em qualquer outra circunstância, como no nosso programa anterior, que eu e o Carlos Eduardo falamos muito das políticas e daquilo que a Secretaria de Estado de Saúde faz, no fim das contas, e é o que a gente tem pensado, é melhorar a vida das pessoas. Porque se a pessoa tiver condição de se autodeterminar, se ela tiver informação, se a gente acabar com burocracia, se a gente capacitar as pessoas que precisam atender, porque o servidor público ele tem que servir ao público, esse é o objetivo, e ter condição de fazer isso com qualidade, eu acho que dessa forma a gente vai melhorando a vida das pessoas e vai fazendo com que as pessoas possam melhorar suas condições sociais, econômicas, pessoais, enfim. E aí eu queria agradecer já da minha parte, fazendo essa colocação, passando para vocês, para que vocês façam a de vocês e o que vocês acham de repente disso, ou falem de alguma outra coisa. O Carlos Eduardo falou mais de saúde também, de repente colocar isso da saúde como fator de produção e de melhoria da vida das pessoas. Gente, obrigado, viu? Uma coisa que eu acho assim, muito importante, Marcelo, você começou no caminho, eu queria só aprofundar um pouco mais. Tem muitos problemas da sociedade que nós vemos que, na verdade, na minha visão, é igual se a gente tivesse febre e uma pneumonia. Ou seja, a violência doméstica, ela é uma febre da sociedade, igual nós temos várias outras. O que eu quero dizer com febre? Né? É aquilo ali, ela está manifestando um sintoma de uma doença da sociedade. E que se a gente também só ficar tratando o sintoma, a doença vai continuar eternamente. Por que eu falo isso? Muito da violência tem uma base de educação. A Alessandra falou muito aqui. Educação é educação de escolarização. Nós estamos vendo aí que nos últimos 20 anos nós colocamos muita gente nas escolas, mas a qualidade do ensino não mudou. Exato. Isso aí a gente vê em todas as avaliações do ensino, ou seja, isso vai do que a Alessandra falou. Como que vai ter empregabilidade se não teve ensino, se não consegue se inserir no mercado? Se não teve capacitação. E aí você acaba tendo, ou seja, aquela dependência de quem consegue produzir alguma coisa, quem consegue gerar algum dinheiro, né? Exato. E aí a gente vai para o outro lado, que é o lado de você ter efetivamente no país essa ideia da assistência social que nós liberais, né, muitas vezes parece assim, não, que quem é o liberal não gosta de assistência social de forma nenhuma. Pelo contrário. A gente gosta de assistência social que seja bem feita e que foque em resultado. Exato. É isso que você falou, ou seja, a assistência social neste caso é para emancipar a mulher, para formá-la rapidamente. Exato. É igual você falou da Luísa Trajano, né, ou seja, o Estado pode dar isso, mas nós temos a iniciativa privada que muitas vezes pode dar. Exato. E já dá com inserção no mercado, né, Alessandra? Sim. Que isso é muito importante, ou seja, não forma e joga a pessoa ali para se virar, ela já entra. Então, eu acho que isso é igual a gente falou aqui, assim, é um tema que dá para progredir muito por causa disso, né? É um tema muito extenso, né? Mas o que eu quero deixar como consideração é que as mulheres, né, elas não desistam de galgar um caminho de dignidade, por maior que sejam as dificuldades que elas passem. Eu, como mulher preta, mesmo não tendo sofrido violência doméstica, eu sofri muitas outras violências, né? Muitas vezes aquela violência que você não fala, mas só pelo olhar. O seu lugar não é aqui, porque você está aqui, né? E eu acho que nós conseguiremos quebrar esses paradigmas, né? À medida que nós conseguirmos incluir dignidade para essas pessoas, em sentido amplo. Fico muito feliz de pessoas ligadas à saúde estarem preocupando com a saúde mental das mulheres.
Porque elas entram ou saem de um relacionamento abusivo sempre com o emocional dilacerado. E toda pessoa que tem um emocional dilacerado, ela desenvolve uma doença, seja ela psicossomática ou não. E nós precisamos dos políticos ou dos agentes que estejam dispostos a investir na saúde das mulheres nesse sentido. Porque uma mulher, quando ela tem saúde mental, quando ela tem capacidade de desenvolver a sua autoestima, a produtividade dela é 3 vezes maior do que a de um homem. Aí. E ela atinge patamares, né, nunca antes vistos. E nós temos uma visão de, às vezes, não incluir ela no mercado de trabalho tradicional, mas de suscitar uma empreendedora, de suscitar uma mulher aí que esteja disposta a ser independente a qualquer custo. Então, eu quero deixar aqui para as mulheres o meu recado de não desistirem de vocês. Né? E que a sociedade possa ter desistido, que o seu marido ou companheiro deva ter desistido, mas você sempre colocar na sua cabeça que você pode mais e que você merece mais. Recado lindo. Eu gostaria de despedir de todos, agradecer, Alessandra, a sua presença. Foi um prazer, imagina, né? eu agradeço. Nós vamos ter a oportunidade de ter outras lives junto, com certeza, né? Lembrando isso, ou seja, o que você terminou, não desistir de você, né? Ou seja, o que acontece. É necessário ter foco, é necessário continuar lutando e buscar aquilo que é viver bem, viver com qualidade. Ou seja, nem sempre viver com qualidade é viver um casamento ruim. Exatamente. Ou um relacionamento ruim. Às né? vezes o caminho é o inverso. Isso. Alessandra, obrigado. Tá. Gente, valeu. Obrigada a vocês. Boa noite a todos. Boa noite.